Bom, olá, estamos aqui no Morada na semana conversando sobre algumas matrizes de pensamento psicológico, não é? Ou usando o termo do Thomas Kuhn, alguns paradigmas que são bastante relevantes, não é, nas psicologias. Para isso, hoje eu trago uma outra indicação bibliográfica, que é o livro do Luiz Cláudio Figueiredo, Matrizes do Pensamento Psicológico, um belíssimo livro, um livro de cabeceira para todo psicólogo que gosta de episteme, não é, de epistemologia. Podemos ver aqui no índice, não é, todas as matrizes que ele trabalha, desde as matrizes mais quantificadoras ao mecanicismo, ao funcionalismo e organicismo, não é, ao ambientalismo, nativismo, vitalismo, as matrizes compreensivas, as pós-compreensivas e existenciais, não é? É um livro belíssimo, aliás, indico para todos, não é? Usado em vários cursos de psicologia. É um livro que eu gosto muito de retomar e trazer uma discussão muito cuidadosa, não é? Por exemplo, hoje nós vamos falar do funcionalismo, teríamos aqui 2 capítulos, não é? O capítulo 5 e o 6, que nos ajudaria bastante, não é? Num primeiro momento, a matriz funcional americana, não é? E também a matriz funcional europeia, falando mais da psicanálise, do Piaget, de uma psicossociologia. Então fica a dica aí para nos ajudarmos também, não é? Em outro vídeo falei sobre estruturalismo, aqui também nós poderíamos falar dessa visão mais atomística, não é? E depois também no capítulo 10, a questão dos estruturalismos, formalismos russos, a psicologia da Gestalt, a linguística de Saussure, não é? Aí fecha aí com a questão antropológica e a psicanálise, tá vendo? Também ajuda bastante, tá bom? Fica como dica, um dos livros fundamentais para a formação do bom psicólogo, e aí nos ajuda, além do dicionário do Nicola Bagânimo, que também já citei. Bom, funcionalismo, que é importante, um paradigma essencial para a psicologia moderna, porque compõe base epistêmica dos grandes sistemas psicológicos, como a psicanálise, os behaviorismos, não é? Então, fundamental. Acho que entender as psicologias modernas sem passar por esse paradigma é impossível, não é? Vou fazer, assim como no outro vídeo, uma breve reflexão, obviamente que pode ser muito mais detalhado do que estou aqui me propondo, é só uma breve recepção da ideia, não é? Para a gente poder desenvolver e ajudar os nossos integrantes do Morada. Funcionalismo, que é muito vinculado com a história norte-americana, mas como vimos lá no próprio Luiz Cláudio, não é? Na Europa também há expoentes importantes, não é? Do funcionalismo, tá certo? Há também, assim como no estruturalismo, uma série de visões e teorias que subsistem, não é? Ao paradigma funcional. Então não dá para, por exemplo, relacionar, como acontece em alguns livros de psicologia mais antigos, o funcionalismo só com o darwinismo, não é? Acredito que o funcionalismo é multideterminado por diferentes fontes, então a tentativa aqui é mapear algumas delas, não é? Bom, podemos falar do funcionalismo, muito demarcado, obviamente, pelas ciências biomédicas, principalmente pela entrada da ciência da biologia dentro do campo biomédico, não é? Com o estudo das funções anatômicas e celulares, indo além da estrutura. Importante dizer, não é? Que o funcionalismo ele se dá, obviamente, numa crítica ao estruturalismo. Não é? Ele é um paradigma inicialmente de crítica, então ele tenta, num primeiro momento, ele se incomoda com alguns princípios do estruturalismo, não é? Principalmente com essa questão de uma estrutura fechada que não levaria em conta, por exemplo, a relação do organismo com o meio ambiente, não é? Que é uma questão que é cara aos funcionalistas, tá certo? Então, nas ciências biomédicas, a gente vai tendo uma série de estudos, principalmente na área da biologia, que vai além de um mapeamento anatômico e passa, então, uma preocupação com a questão do funcionamento, da fisiologia, do funcional, não é? Que então também já, de alguma maneira, provoca uma mudança de olhar, tá certo? Então, essa é a primeira, vamos dizer, um dos primeiros solavancos. Lembrar que as ciências biomédicas têm como base, obviamente, o darwinismo, não é? Temos aqui também, vamos falar daqui a pouco da psicologia animal comparada, que está no entremeio a isso, né? Que é essa possibilidade que o darwinismo traz junto às ciências biomédicas
inclusive as psicologias, de se comparar o comportamento humano em analogia com comportamentos de outras espécies, isso é importante, tá certo? Temos na psicologia o William James, que é considerado um nome importante de uma psicologia funcional, além de Stanley Hall e outros nomes, mas o William James bastante citado, não é? Com uma psicologia que vai então trabalhar com a questão da consciência e da vida mental em função da relação do sujeito com o seu meio, não é? A consciência como um fluxo, não é? O self como uma posição do homem frente ao meio, então é uma visão muito mais dinâmica de processo. Aliás, essa é uma característica, não é, de todo funcionalista. O funcionalista ele não olha mais para uma estrutura, mas ele olha para um processo, não é? Essa é uma característica importante, tá certo? Então, o processo para o William James de consciência é o processo de vida mental que se dá numa interação bastante fluida e dinâmica entre o homem, o organismo e seu meio ambiente, não é? O William James também é considerado o pai do pragmatismo, da filosofia pragmática junto com Dewey, não é? Que também vai ter uma contribuição na área da educação, trazendo o pragmatismo aí para a área da educação, onde também temos o pragmatismo aqui do Charles Peirce, não é? Que é um nome importante, com a questão de uma contestação de uma verdade a priorística, mas aí a ideia de uma verdade que tem que ser consolidada pelos seus efeitos junto ao real, e aí levaria também a uma questão muito vinculada ao utilitarismo, tá certo? Então temos aqui nos Estados Unidos uma série de pensadores na área da educação, da psicologia, junto ao pragmatismo, que vão recheando, não é, esse paradigma funcionalista. Temos ainda na Europa Malinowski, com uma antropologia, não é, bastante cultuada com relação a como as sociedades e culturas, não é, se relacionam em função das instituições, não é, e modos de se organizar as próprias relações entre as famílias e a instituição familiar e cultural, não é? Então Malinowski é importante também para antropologia, não é? Temos nos Estados Unidos ainda dois grandes núcleos funcionalistas, a Universidade de Chicago, não é? Onde nós temos uma sociologia com uma variabilidade metodológica, não é? Muito preocupada com os problemas do homem de Chicago, com os problemas sociais, urbanos de uma cidade que cresce muito rapidamente. Então, a Universidade de Chicago é importante para o bolsão funcionalista. Temos também a Universidade de Columbia, não é, em Nova York, nos Estados Unidos, com uma questão de, por exemplo, na psicologia, muita coisa voltada aos testes mentais, à aprendizagem, não é? Aqui a ideia de mente e já uma certa analogia, não é? Com a questão depois que vai se tornar a inteligência artificial também, não é? Estudos de inteligência cognitiva e artificial, não é? Então podemos ver, só numa rápida ancoragem aqui, uma série, não é, de influências de teorias ao funcionalismo, não é? Funcionalismo que tem então indiretamente o darwinismo como grande referência. Portanto, né, pensando naqueles princípios, se a gente olha o funcionalismo, uma das perguntas utilitárias que todo funcionalismo se preocupa é o para quê? Para que finalidade eu vou conhecer determinado sistema, órgão, por exemplo, a consciência, não é? Então, essa pergunta da utilidade leva necessariamente a uma resposta muito comum, que é visando a adaptação do sujeito ao meio. De onde vem isso? A adaptação do mais apto, não é? Do mais forte, vem do darwinismo, não é? E também do darwinismo social do Spencer, que, por exemplo, também está dentro desse projeto de sociologia norte-americano, não é? Que indiretamente assola, então, os funcionalistas, não é? Essa ideia de adaptação é sempre algo a ser discutido junto aos funcionalistas, né? O William James vai falar de uma adaptação mais ativa, não é, da consciência como seletiva ou não, quer dizer, como é que de alguma maneira nós vamos, enquanto seres sociais e biológicos, escolhendo ou sendo escolhidos de determinada forma por todo esse contexto, tá bom? Deixo então essa contribuição sobre o funcionalismo, que acho que é importante começar a pensar, não é, esses princípios e fundamentos, porque de fato ele constitui a psicologia do século XX, principalmente as escolas mais conhecidas, não é? E que ainda é vigente no século XXI, né? Com muita força, principalmente nas ciências naturais, tá bom? Um grande abraço.